Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Está no ar mais um Canal Esportes pela TV Bar Canal 25. Você vai poder acompanhar nesta edição, vai poder acompanhar os detalhes de mais uma rodada do Campeonato Alagoano, que teve 3 partidas sendo realizadas ontem, um jogo isolado nesta quinta-feira e uma partida que ainda aguarda decisão judicial. Se vai acontecer ou não, que é o caso do duelo entre Murici e CRB. Gols da Copa do Rei, no futebol internacional, competições estaduais pelo Brasil. Você vai saber todos os detalhes, além das manchetes da Gazeta, nesta edição do Canal Esportes. Desta quinta-feira, dia 4 de fevereiro, está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo agora, mas conto com sua audiência. Voltamos já. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com o medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Valeu, agora sim, começando o Canal Esportes. Antes de entrarmos nas notícias, eu quero dizer que nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro, é o maior conteúdo online do estado e lá você vai poder acompanhar muitas informações, além de toda a programação da TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. 3377-9097 é o telefone, você liga, fala com a produção do programa, assim como o nosso WhatsApp, que é o 98107-9872.
onde você pode mandar seus áudios, seus vídeos. Pois é, venha interagir com a produção do programa e trazer a sua reclamação. Nós vamos cobrir e reivindicar junto às autoridades aquilo que é um problema para você. Está aí no vídeo o nosso telefone do WhatsApp aqui do Canal Esportes e de toda a programação da TV Mar Canal 25. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br. Eu quero começar o programa de hoje trazendo notícias. Copa do Rei é assunto. Nós vamos começar agora trazendo a informação, trazendo os detalhes. Opa, fica aqui, viu? Fica quietinho, né? Vamos lá, trazendo a informação, trazendo os detalhes, já que o Barcelona ontem pela Copa do Rei na Espanha atropelou o Valência. Vamos dar uma olhadinha então como foi esse jogo e os gols em uma tarde inspiradíssima de Luizito Soares. Barcelona atropelou, velho. Que coisa, hein? Aí o primeiro gol da fera, Luiz Soares, comemoração junto aos atletas do Barcelona. Arrancada do Neymar. Meio campo, hein, velho? Joga muito esse menino. E o chute cruzado para fazer 1-0. O segundo gol do Barça, Luizito. Luizito recebeu em profundidade, condição irregular, mas o passe não foi para ele, então lance legal. É o Barça atropelando o Valência. O Messi fez o terceiro gol. Muito bem afinadinho, né, rapaz? Esse trio é brincadeira, o MSN. Passe em profundidade. E aí o pênalti. A bola ainda bateu na trave. É brincadeira. Olha só. Tudo dá certo, rapaz. Coisa impressionante no Barcelona. Chute do Neymar, a bola na trave, né, rapaz? Caprichosamente. No segundo tempo, o Barcelona, que já vencia por 3-0, chegou ao quarto gol com ele. O fenômeno, que não é o Wilson Júnior, Neymar. Aliás, o Messi, né? Foi o Messi. Outro fenômeno, Messi. Olha o toque de calcanhar ali do... mas ele tá jogando bem pra caramba também, né, Felipe? Não fez gol, né, o Neymar, de fato, né? A produção dizendo, o Neymar não fez gol, será que a pressão judicial? Pode até ser, mas o cara jogou bem pra caramba, fez gol, deu arrancada e tudo. Circunstâncias da partida, né? Mais um do Messi. Olha aí, passe do Neymar, o corte da defesa. E aí o Messi arriscou o chute para fazer mais um 5-0 pro Barcelona. O sexto gol. Depois da jogada pro lado esquerdo, cruzamento. E aí o gol do Luiz Soares. Cabeçada difícil, quase sem ângulo, mas conseguiu concluir, legal, beleza, 6-0 pro Barcelona. Tava fácil demais, meu Deus do céu. E o sétimo gol do Barça, jogada trabalhada, passe em diagonal e o Luizito mais uma vez. Eita, rapaz, encontrou espaço onde poucos conseguiriam aproveitar, olha só. 7-0 final para o Barcelona, Barcelona conquistando essa grande vitória na competição. Ontem nós tivemos também algumas partidas do futebol brasileiro, mas nós vamos iniciar aqui a falar dos clubes do nosso país com a participação do São Paulo na Libertadores, que enfrentou ontem a Universidade César Vallejo, do Peru. O jogo foi realizado lá, tá certo? O estádio Maniche, no Peru, em Trujillo. O jogo ontem teve todas o requinte mesmo dessa fase pré-Libertadores, de uma partida muito disputada, o que é característica desta competição. Vamos dar uma olhadinha então como foi, trazendo os gols dessa partida entre Universidade César Vallejo e São Paulo, realizado ontem no Peru. Vamos lá. Aí o... Caleri por cobertura! Primeiro gol da partida marcado por Alejandro... O Jonathan Caleri, do São Paulo, né? Não, isso aí já é o gol de São Paulo, é o gol de empate. Mas o Romberg fez o gol do Universidade César Vallejo, tá? Isso aí é o gol de empate do São Paulo que nós estamos mostrando aqui. Não, acredito que não, tá? Isso aí é só o gol de empate do São Paulo. O Jonathan Caleri recebeu esse passe longo, né? E aí tocou na saída do goleiro, por cobertura, para fazer o gol de empate do São Paulo. Teremos a partida da volta. Essa fase aí é a fase pré-Libertadores, ou seja, é uma fase mata-mata,
quem passar entre São Paulo e o César Valerro vai entrar na fase de grupos da competição. Então, para o São Paulo, isso é muito importante daqui para frente. Vai jogar aqui no Brasil, ao lado do seu torcedor e, claro, consequentemente, vai ter uma oportunidade de conquistar uma vitória para passar adiante na competição. Daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes aí do futebol internacional e dessas competições que, querendo ou não, estão acontecendo. Mas eu quero falar agora de Campeonato Carioca, né? O Campeonato Carioca ontem teve jogos e nós vamos mostrar aqui algumas dessas partidas que acabaram acontecendo pelos estaduais. No Campeonato Estadual do Rio de Janeiro tivemos jogos ontem e entre esses jogos o Fluminense, que acabou se recuperando depois de um final de semana ruim, né? O Fluminense perdeu por Volta Redonda pelo placar de 3-0. Além de ter perdido, o Fluminense já havia também sido derrotado no estádio, na cidade do Aço, em Volta Redonda, no meio da semana passada, pelo Atlético Paranaense na Liga, na Copa Sul Minas Rio, né? Então isso já começou a deixar uma situação de desconforto no técnico Eduardo Batista, técnico da equipe do Fluminense. Mas ontem a equipe venceu e nós vamos ver agora como foi esse jogo. Vamos acompanhar os gols. Primeiro gol do Fluminense, cruzamento na área, matada no peito e o toque na saída do goleiro. O Fluminense fazendo 1-0. No segundo tempo, o Fluminense conseguiu fazer o segundo gol. A jogada trabalhada, o toque para o meio. Segundo gol da equipe do Fluminense. O Fluminense fez o terceiro gol, jogada também de linha de fundo. Cruzamento do lado direito. O zagueiro ali falhou na cobertura. E o toque com o gol aberto. O quarto gol do Fluminense. Para fechar a conta, marcado pelo Fred. Final, Fluminense 4-0. Olha aí, fácil não foi para o Fluminense a partida. O Fluminense que acabou transformando esse jogo contra o Bom Sucesso em uma partida fácil. E claro que esse procedimento foi um aspecto até que deixou o torcedor um pouquinho melhor. O Fred fez 2 gols, o Gustavo Scarpa fez 1 e o Cícero também fez mais 1 para fechar essa conta. Final, Fluminense 4-0 em cima do Bom Sucesso. O Bom Sucesso ainda teve um jogador expulso nesta partida. O técnico Eduardo Batista falou a respeito da vitória e desta carga que a equipe do Fluminense sofreu durante a semana pela preparação para os jogos e pelas derrotas que a equipe teve, não só na Copa Sul Minas Rio, mas também na estreia do Carioca para o Volta Redonda. Vamos dar uma olhadinha. Tá com probleminha no áudio, né, Felipe? Eu acho que é nosso nesse problema, é? Não é nosso nesse problema. Acho que é problema do vídeo mesmo. Né? O técnico Eduardo Batista do Fluminense, temos um probleminha no áudio dele. Né? Claro, o material que nós estamos reproduzindo é o material da ESPN, mas acabou tendo um probleminha no áudio do técnico Eduardo Batista, da equipe do Fluminense. O Flamengo também jogou ontem. O Flamengo jogou ontem, conquistou uma vitória. O Flamengo que enfrentou a equipe do Macaé. Flamengo que também não começou bem o Campeonato Carioca, tropeçou para o Boa Vista, né, jogando contra a equipe do Boa Vista. Teve seus tropeços, empatou pelo placar de 1-1, mas ontem o Flamengo acabou jogando e conquistando uma vitória em cima do Macaé. Vamos dar uma olhadinha como foi esse jogo. Vamos ver. A jogada ali do Arão. Flamengo 1-0. Flamengo 1-0 em cima do Macaé. Jogada trabalhada todinho pelo lado esquerdo. A tabela curta e o toque ali no meio de todo mundo. 1-0 Flamengo, o Arão fazendo. Foi o Arão que fez esse gol? Já já a gente confirma. Mais uma vez o lance para você, a comemoração dos jogadores do Flamengo. Flamengo, belo drible do Jorge, levantou na área, Cirino! Marcelo Cirino fez 2-0.
e fechou a conta. Final, Flamengo 2-0 em cima do Macaé e você viu os gols aqui no Canal Esportes. É realmente uma condição do Flamengo muito boa, muito interessante. O Cruzeiro jogou também pelo Campeonato Mineiro ontem, conquistou uma vitória, já que tinha deixado a desejar na estreia da competição também. Ontem enfrentou a Tombense. Vamos ver como foi. Aí o lance da partida, né? Primeiro lance do jogo. Acabou sendo surpreendido o Cruzeiro, né? Sofrendo o primeiro gol. Jogada em profundidade, em diagonal. O toque ali sem chance para o goleiro Fábio. 1-0 para a Tombense. O Cruzeiro chegou ao gol de empate no segundo tempo. Depois da jogada trabalhada, um lance confuso. A conclusão da jogada acabou favorecendo a equipe do Cruzeiro, que chegou ao gol de empate. Opa, já? Beleza, segundo gol do Cruzeiro, 2-1 foi o resultado da partida. O Cruzeiro venceu de virada. Os gols marcados por Paulo Otávio, pela Tombense. Alisson e Rafael Silva fizeram os gols. Rafael Silva, ex-Vasco, acabou fazendo o gol, né? Já no finalzinho da partida, o gol de 2-1 nesta virada do Cruzeiro. No próximo bloco, você vai saber como foi o Campeonato Alagoano em sua rodada de número 4, que foi realizada ontem com 3 partidas. Daqui a pouco, logo após o intervalo. Voltamos já. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe?
sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Estamos de volta aqui com o Canal Esportes e vamos, sem perder tempo, trazer as notícias do futebol de Alagoas. Ontem tivemos mais uma rodada sendo realizada pelo Campeonato Alagoano, rodada de número 4 da competição. E vamos colocar na tela para você os resultados de 2 das 3 partidas disputadas ontem aqui em Alagoas. Vamos ver. O CSE jogou contra o Cururipe e ficou no empate pelo placar de 1-1. O gol do CSE foi marcado por Alisson, ex-CSA. Está hoje defendendo a equipe de Palmeira dos Índios. O Fernando Belém, experiente Fernando Belém, aos 28 minutos do segundo tempo, fez o gol de empate do Cururipe, placar final 1-1 foi o resultado desse jogo. O CSA ainda segue sem vencer nesse campeonato alagoano. O outro jogo, o Asa venceu o Ipanema pelo placar de 1-0, gol marcado por Jean Carlos, que chegou ao seu 3º gol no campeonato alagoano, ele que é natural de Arapiraca e que vive grande fase nesta competição. Na partida que nós tivemos aqui em Maceió, o CSA jogou contra a equipe do Penedense. O segundo duelo entre as equipes desse campeonato alagoano. No primeiro confronto que foi realizado na cidade de Cururipe, porque o Penedense não tem a liberação do estádio Alfredo Lee, o CSA venceu pelo placar de 3-0. E naquela oportunidade, o CSA teve muitas dificuldades para poder vencer esse adversário. Venceu, Didira fez o gol, né? Todo mundo lembra do gol de pênalti marcado pelo Didira, o Jean Kleber também fez gol, o Cauã fez gol naquela oportunidade e o CSA venceu pelo placar de 3-0. Ontem o CSA teve uma partida mais fácil e conquistou um resultado satisfatório nesta caminhada rumo ao título alagoano. Vamos acompanhar os gols com imagens da TV Gazeta, os gols, cada gol, né, cada lance dessa partida. CSA que fez o primeiro gol aos 10 minutos do primeiro tempo, através de Henrique Choco, e nós vamos mostrar essas imagens agora para você. Vamos ver, mostrar aí o primeiro gol do CSA na vitória de ontem por 5-0, imagens da TV Gazeta, o cruzamento depois da cobrança de falta do Bismarck e o Henrique Choco de cabeça no primeiro pau, com esse leve toque, fez 1-0 para o CSA. Henrique Choco, que está improvisado pelo técnico Oliveira Canindé, é o camisa 2 do CSA, mas está improvisado na lateral direita. Ele que é volante de origem, mas está aí fazendo o papel pelo lado direito no Centro Esportivo Alagoano. 1-0 para o CSA, aí a comemoração dos jogadores azulinos. Depois desse primeiro gol, né? Diante da equipe do Penedense, o gol marcado por Henrique Choco. Quase 7 mil torcedores no estádio Rei Pelé ontem, acompanhando essa partida do CSA. O segundo gol do Centro Esportivo Alagoano está logo na aba seguinte. Isso aí, Felipe. Na aba seguinte foi marcado por Luiz Soares, o Luizito Soares. Vamos dar uma olhada então como foi esse gol do CSA, o gol que deu uma tranquilidade maior, né? 2-0 para o CSA. Luiz Soares aí fazendo o segundo gol. Uma jogada individual, uma passada ali realmente pelo zagueiro e o Luiz Soares fazendo o segundo gol do Centro Esportivo Alagoano. Imagens da TV Gazeta, estamos mostrando gol a gol aí dessa vitória do CSA pelo placar de 5-1 e o Luiz Soares fez o dele, mais uma vez o lance, a jogada individual e o toque na saída do goleiro, um leve toque, fazer 2-0 para o CSA. Jogadores do Penedense reclamando de falta pelo lance, pela origem da jogada, mas o CSA acabou conquistando aí uma condição de conforto com esses 2-0. Ainda no primeiro tempo, o CSA chegou a fazer o terceiro gol, marcado por Jean Kleber. Vamos ver então como foi.
Jogada trabalhada pelo lado direito, Luiz Soares serviu o Jean Kleber, que teve várias oportunidades na partida e acabou desperdiçando, né? Poderia ter sido o artilheiro do jogo, mas o Jean Kleber fez o terceiro gol do CSA. E aí a comemoração dos jogadores azulinos, aos 40 minutos do primeiro tempo, o CSA fazendo 3-0 na equipe do Penedense. Toda a comemoração dos jogadores do CSA, o volante Jean Kleber, que faz grande campeonato alagoano, é um jogador que tem muita versatilidade, se apresenta bem na frente. Mais uma vez o gol, para que você possa tirar suas conclusões, o CSA fazendo 3-0. Dedicou, inclusive, a filhinha, né, recém-nascida. O Penedense fez o gol, rapaz, 2 minutos depois, aos 42, com o zagueiro Alisson. Pois é, depois de uma falha da defesa do CSA, no cruzamento do córner, o jogador fez isso aí, ó. Vamos ver. Cruzamento de córner, aos 42 minutos do primeiro tempo. O zagueiro Alisson, aproveitando bem, depois da falha defensiva do CSA, para poder diminuir o placar. CSA 3-1, esse foi o resultado do primeiro tempo, né? Vai aparecer aí o replay da jogada, onde você vai poder acompanhar aí o gol da equipe do Penedense, o gol desse zagueiro aí que está em destaque, o zagueiro Alisson. Olha só, cruzamento de escanteio, jogada no primeiro pau, e aí o Alisson fez o primeiro gol e o único gol do Penedense na partida. No segundo tempo, brilhou a estrela do atacante David Denner, que de pênalti fez aos 24 minutos do segundo tempo o quarto gol do CSA. Vamos ver. Aí a cobrança de pênalti, no lado direito do goleiro Hudson, da equipe do Penedense. E o Denner, que entrou no lugar do Thiago Santos, que foi o estreante, fez 4-1 para o CSA. O CSA que nesta altura já tinha várias modificações, o Cleiton também já estava ali em campo. O Cleiton que entrou no lugar do Didira na partida. E o Denner comemorando bastante também o seu gol com a camisa do CSA. Mais uma vez a cobrança do pênalti. CSA 4-1 em cima do Penedense. E o gol que fechou a partida, que fechou a conta, foi mais uma vez marcado por David Denner. Cobrança, aliás, cruzamento do lado esquerdo, do Rafinha, e ele de cabeça fez o quinto gol do CSA, que fechou a conta. Final CSA 5-1 em cima do Penedense, resultado que dá moral para o CSA nessa sequência de competição. E o Denner acabou sendo aí um dos grandes nomes desse jogo por ter feito 2 gols da partida, 2 gols que acabaram determinando essa vitória do CSA. Tá certo? Vamos dar sequência aqui dando uma ênfase nas partidas que ainda faltam ser disputadas nessa rodada de número 4 da competição. O Muricy joga contra o CRB, mas, aliás, está aguardando definição do jogo contra a definição do processo do Muricy, o CRB, para saber se vai jogar ou não. O jogo foi adiado. Se o Muricy, que já levou o caso para o STJD no Rio de Janeiro, tiver o mérito da causa, depois de julgado o processo, o Muricy volta para o Campeonato Alagoano e é possível que essa partida seja disputada amanhã, tá? Mas, por enquanto, o jogo está suspenso e o Muricy segue excluído do Campeonato Alagoano. Mas hoje à tarde nós teremos às 4 horas, o 7 de setembro jogando contra o Santa Rita no estádio José Gomes da Costa, na cidade de Muricy. Esse é o jogo que está garantido, né? Hoje à tarde, o 7 de setembro em Santa Rita. Jogo esse que é o quarto desta quarta rodada, e aí fica só a questão da pendência mesmo do duelo Muricy e CRB. Tá certo? Vamos dar aqui uma passada rapidinho aqui na classificação atualizada do Campeonato Alagoano, como fica a situação dos grupos depois dos jogos, né, das 3 partidas realizadas ontem. Vamos dar uma olhadinha então como ficou a classificação. O CSA, 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias, tem 12 pontos. O Asa é o segundo colocado, tem 9. Em terceiro, 7 de setembro, com 4 pontos. E com um jogo a menos, né? O 7 de setembro pode ir a 7 e abrir uma margem aí interessante em relação ao próprio Muricy e o CSE, né? O Muricy ainda venceu o Ipanema na rodada passada, né? No jogo contra o Ipanema lá no Sertão, mas o CSE ainda não venceu ninguém e está hoje numa condição ruim no Campeonato Alagoano. Então, Muricy e CSE são os últimos colocados desse grupo. A situação do grupo B
O CRB, que não jogou, permanece na liderança com 9 pontos. O Santa Rita joga hoje à tarde, pode encostar, pode pular para 8, mas o CRB ficaria com um jogo a menos. O Coruripe é o terceiro colocado com 4 pontos. O Penedense é o quarto com 3. E o Ipanema é o lanterna do grupo, ainda não pontuou na competição também, não venceu ninguém. Né? A vantagem do CSE para o Ipanema é que o CSE ainda empatou 2 jogos, enquanto o Ipanema só perdeu nesse campeonato alagoano. Ontem foi derrotado pela equipe do Asa. Dando uma olhada nos próximos jogos do campeonato alagoano, rodada de número 5 da competição só depois de Carnaval, tá certo? Rodada de número 5 só depois de Carnaval. E temos aqui 2 partidas marcadas para a quarta-feira de cinza e os outros jogos definidos para domingo. Vamos dar uma olhadinha então. CRB e CSE fazem um jogo no estádio Rei Pelé na quarta-feira de cinzas. Coruripe e Asa, às 8h45, o jogo da transmissão da TV Gazeta, no Gerson Amaral, também faz o jogo desta quarta-feira de cinza, né? O CRB que joga contra o CSE no estádio Rei Pelé. Ipanema e 7 de setembro se enfrentam no domingo, depois de Carnaval, no estádio Armando de Melo, em Santana. Santa Rita e CSA jogam no estádio Olival Elias de Moraes, na cidade de Boca da Mata. Penedense e Murici jogam no estádio Gerson Amaral, na cidade de Coruripe, no domingo, fechando assim a 5ª rodada desse campeonato alagoano, rodada que será toda disputada depois de Carnaval, com 2 jogos na quarta-feira de cinzas e outras 3 partidas sendo realizadas no domingo. Por quê? Porque os clubes como o CRB e o próprio Coruripe já começam sua preparação focados aí na Copa do Nordeste, onde no dia 13 de fevereiro, o CRB, que vai jogar em Sergipe contra o Estanciano, teve uma mudança nesse horário. O jogo que a princípio estava marcado para as 9h30 da noite, um sábado, a pedido da televisão, o jogo foi transferido para as 10 da noite. Estanciano e CRB. Pois é, fantástico, né? Coisa linda. E o Coruripe joga contra o América de Natal no estádio Gerson Amaral, também no dia 13, um pouco mais cedo, no período da tarde. É a primeira rodada da competição. Vamos dar uma olhada nas manchetes da Gazeta, né? A Gazeta desta quinta-feira, que já está também aqui nas nossas mãos como destaque. E aí tem como principal na capa de esportes de hoje: Murici perde a primeira batalha. Aliás, recorre e perde a primeira batalha. É a manchete da Gazeta. Antes, tem na capa da Gazeta de hoje a imagem da vitória do CSA por 5-1, que goleou, né? O CSA goleou o Penedense. E aí a comemoração dos jogadores azulinos. No caderno Últimas, CSA passeia e goleia Penedense no Rei Pelé por 5-1. Tem detalhes da vitória do Azulão e também da vitória do Asa sobre o Ipanema com um gol solitário de Jean Carlos. E aí tem na página de esportes, no caderno de esportes da Gazeta, além do destaque para a derrota do Murici, que recorreu e perdeu, né, no TJD e teve que ir ao STJD no Rio de Janeiro para poder definir sua situação. Tem também como destaque: o Grêmio deu chapéu no rival Internacional e anunciou o atacante Henrique Almeida, ex-Curitiba, como reforço para a temporada. O Internacional, que tinha praticamente tudo acertado com o jogador, e o Grêmio foi lá e pimba, pegou o jogador. O Santos emprestou o meia Jean Xera e mais 13 jogadores à Portuguesa Santista para a disputa da Série B1 do Paulistão, a segunda divisão do Campeonato Paulista. 7 Santa Rita jogam hoje. Também você tem essas informações aqui na Gazeta, né? Desse confronto entre 7 de setembro e Santa Rita. O 7 que é uma das surpresas desse campeonato alagoano. CRB, folga para jogadores e foco na quarta-feira de cinzas. CRB que deu folga nesta quinta-feira, seguiu o cronograma como se tivesse jogado ontem contra a equipe do Murici. FAF abre inscrições para o Campeonato Estadual Sub-20. Equipes interessadas têm até o dia 26 de fevereiro para garantir vagas na competição. D'Alessandro chora e se despede do Internacional. Ele vai retornar ao River Plate, clube que o revelou na Argentina. Ele interrompeu o pronunciamento com mãos no rosto, mas seguiu, dizendo: não é fácil para ninguém. É um jogador que criou a identificação mesmo com o Internacional e que se despediu, né? Vai voltar para o seu local de origem. Não é só a camisa do River Plate, né? O D'Alessandro é argentino, está voltando para casa, cara. Vida de jogador de futebol é uma vida muito dura. O cara só vai...
o cara só faz análise a respeito de jogador de futebol pelo lado positivo, né? Ah, porque o jogador de futebol ganha bem para fazer o que gosta. Muita gente fala isso, né? Mas ninguém queira viver na pele do jogador de futebol, de estar se mudando, trocando de casa todos os meses aí praticamente, de 6 em 6 meses, construir uma condição fixa mesmo. É muito difícil, você muda bastante. Hoje você está aqui em Maceió, amanhã você pode estar no interior de Goiás, depois da manhã você pode estar no interior do Amazonas. E aí? Futebol é isso, cara. Então chega um momento na vida que quando o jogador consegue quebrar várias barreiras e ter o prestígio que o D'Alessandro tem no futebol, é preciso o cara pensar um pouco também o seguinte: eu tenho que gozar um pouco da minha vida, né? Eu tenho que viver ao lado dos meus familiares. E, claro, a rotina acaba fazendo com que o jogador venha se emocionar, aquele apego mesmo das pessoas que sempre acabaram acolhendo ele na equipe do Internacional, mas nós compreendemos que é o momento também de cada um voltar e voltando para casa para poder viver um momento novo, um recomeço ao lado dos familiares. Federer para por um mês, vai fazer uma cirurgia. O tenista Roger Federer por uma artroscopia para tratar de uma ruptura do menisco ontem na Suíça. Assim, o suíço deve ficar afastado das quadras por pelo menos um mês. Neste mesmo mês, Federer não disputou torneios de Roterdã, na Holanda, e em Dubai, nos Emirados Árabes, por causa dessa lesão. O tenista se lesionou na sexta-feira, vencedor de 17 títulos de Grand Slam. Federer se lesionou na sexta-feira, dia 29, um dia após perder para o sérvio Novak Djokovic nas semifinais do Aberto da Austrália. Denunciado, Fred pode ficar fora da Primeira Liga. Desentendimento entre ele e Léo pode ter significado o fim da participação dos dois no torneio, que foi o que gerou a expulsão do Fred na partida contra o Atlético Paranaense, e a Liga pode dar uma punição severa para o jogador, até para servir como exemplo. Não só ele, como também o jogador Léo, da equipe do Atlético Paranaense. Neymar terá boneco de cera em museu nos Estados Unidos. Personalidade, né? Brasileiros ficam sem espaço com Zidane no Real Madrid, é o Danilo e o Casemiro. Os dois estão assim sendo preteridos pelo técnico Zinedine Zidane no Real Madrid. E para fechar, clubes vão receber R$1.200.000 a mais por jogo como mandantes na Conmebol. A Conmebol informou que vai dobrar o valor do montante que é destinado às equipes, ou seja, vão receber R$1.200.000 a mais por jogo, né, como mandantes, segundo informou a Conmebol, que detém os direitos de organização da Copa Libertadores da América. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes de hoje. Vem aí na sequência Cortando com Ariel Fernandes. Teremos um novo encontro amanhã com mais notícias aqui no Canal Esportes a partir das 8 e eu espero por você. Um grande abraço, vem aí na sequência meu amigo Ariel Fernandes. Acompanhe as nossas reprises através do YouTube, através da programação da TV Mar Canal 25, pelo portal gazetaweb.com, e amanhã eu te espero a partir das 8 para falar mais de esportes. Tchau, tchau. Fui. Tchau.